Antes de orarmos, quero que você respire fundo e me acompanhe por um instante. Vamos juntos ouvir o que o Espírito Santo quer ministrar hoje através da palavra. Em Provérbios 4, 23, a Bíblia nos alerta: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Agora pense comigo. E se a coisa mais importante que você pudesse fazer hoje não estivesse fora de você, mas dentro de você? E se o segredo para viver em paz, tomar boas decisões e caminhar na vontade de Deus não estivesse em ter mais dinheiro, reconhecimento ou até conhecimento, mas em como está o seu coração agora? Salomão, guiado por Deus, escreveu algo que atravessa séculos e continua sendo atual. Ele disse: acima de tudo. Acima dos seus planos, da sua rotina, do seu sucesso, da sua aparência, da sua reputação. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque é dele que fluem suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos e, no fim das contas, a direção de toda a sua vida. Sabe o que isso significa? Que Deus não está apenas interessado no que você faz, mas no que habita dentro de você. Ele quer te curar por dentro, antes de te abençoar por fora. Quer alinhar seu coração antes de multiplicar suas conquistas. Porque o coração é como a raiz de uma árvore. Se estiver saudável, tudo o que nasce dela floresce. E eu quero te convidar a refletir sobre isso nos comentários. Escreva: Senhor, guarda o meu coração todos os dias. Declare isso como uma oração pública, um compromisso diante de Deus. Quando Deus diz, guarda o teu coração, Ele não está tentando ser poético ou usar uma metáfora bonita. Ele está revelando um princípio espiritual profundo, uma chave que explica por que às vezes nossa vida parece travar em certas áreas, seja nos relacionamentos, nas finanças, nas emoções ou até na fé. Pense nisso. Há momentos em que fazemos tudo certo por fora, mas algo dentro de nós parece cansado, ferido, confuso. É porque Deus está dizendo: o que está dentro de você é o que está governando a sua vida. Vamos voltar lá no início, em Gênesis 2:7. A palavra diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha que coisa linda! Deus não apenas criou um corpo, Ele colocou dentro dele o seu sopro, a sua essência. Foi nesse momento que nasceu o que chamamos de vida interior, o coração, a alma, o centro de tudo o que somos. Desde o começo, o Criador deixou claro: nós não somos apenas corpo e aparência, somos espírito, somos vida que veio de Deus. E é dentro do nosso coração que acontecem as batalhas mais importantes, aquelas que ninguém vê, mas que determinam tudo o que vivemos por fora. Quando a Bíblia fala do coração, ela não está falando do órgão que bate dentro do peito. Ela está falando do centro de comando da nossa existência, onde nascem os pensamentos, onde as emoções se formam, onde as decisões são tomadas e, principalmente, onde o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. Por isso Salomão foi tão direto: acima de tudo, guarda o teu coração, porque tudo que você é, tudo que você sente e tudo que você faz flui de dentro dele. O coração é como o leme de um barco. Se estiver alinhado, a vida segue firme, mas se estiver desviado, todo o rumo muda. E antes de seguirmos, eu quero te convidar mais uma vez. Escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu coração todos os dias. Essa declaração simples é uma semente de fé, e o Espírito Santo vê cada palavra que sai do seu coração sincero. A palavra hebraica usada em Provérbios para guardar é natsar, e ela tem um peso enorme. Não significa apenas cuidar, mas vigiar com atenção, proteger com zelo, permanecer alerta o tempo todo.
É a mesma expressão usada quando Deus colocou Adão no Éden e o instruiu a cultivar e proteger o jardim. Imagine um vigia em cima dos muros de uma cidade, observando cada movimento. Ou um pastor que passa a noite acordado cuidando do rebanho para que os lobos não se aproximem. É esse nível de cuidado que Deus espera que tenhamos com o nosso coração. Porque sim, o seu coração está sob ataque constante. As distrações, as feridas, as mentiras do inimigo, tudo tenta entrar e contaminar o que Deus plantou dentro de você. Por isso, guardar o coração é uma atitude ativa e diária, não algo automático. Salomão explica o motivo. Tudo o que você faz flui do seu coração. Ele está dizendo que o coração é como uma fonte de um rio. Se a água da nascente estiver limpa, tudo o que corre a partir dela será puro. Mas se a fonte for contaminada, todo o rio será afetado. Suas palavras, atitudes, relacionamentos, sua fé, tudo nasce ali. Jesus confirmou isso quando disse: a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, não dá para viver de um jeito diferente do que já está dentro de nós. Se o coração está cheio de fé, você fala fé. Se está cheio de mágoa, você fala dor. Então escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu coração todos os dias. Essa é uma forma simples, mas poderosa de dizer a Deus que o seu coração pertence a Ele. A sua vida exterior sempre vai refletir o que acontece dentro de você. Nenhum disfarce consegue esconder por muito tempo a verdadeira condição do coração. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso disso, o rei Saul. Quando o conhecemos, em 1 Samuel 9, ele era um homem admirável, forte, de boa família e ungido por Deus para governar Israel. Ele começou bem, cheio do Espírito, com todas as chances de viver uma história grandiosa, mas algo começou a se corromper dentro dele, em silêncio. Em 1 Samuel 13, Saul se impacienta e oferece o sacrifício que apenas o profeta Samuel deveria fazer. Foi um ato de desobediência, mas a resposta dele mostrou algo mais profundo: orgulho, justificativa e medo de perder o controle. Ele culpou os outros, deu desculpas, tentou parecer certo. E é aí que o problema aparece, porque o pecado raramente começa do lado de fora. Ele nasce no coração, em pequenas atitudes não tratadas. Com o tempo, Saul foi se afastando da voz de Deus. Em 1 Samuel 15, Deus manda destruir completamente os amalequitas, mas Saul decide fazer do seu jeito e depois tenta espiritualizar o erro, dizendo que guardou os animais para oferecer a Deus. Mas o Senhor não queria sacrifícios, ele queria obediência e um coração rendido. Escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu coração todos os dias. Essa é uma forma simples, mas poderosa de dizer a Deus que o seu coração pertence a Ele. Samuel então confronta Saul com uma das declarações mais fortes das Escrituras. Será que o Senhor tem tanto prazer em sacrifícios e holocaustos quanto em que se obedeça à sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e dar ouvidos é melhor do que a gordura dos carneiros. Em outras palavras, Deus não se impressiona com gestos externos. O que realmente agrada é um coração disposto a obedecer, mesmo quando ninguém está vendo. Mas Samuel vai ainda mais fundo no versículo seguinte: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como a idolatria. Isso é sério. O profeta está dizendo que desobedecer à voz de Deus e agir com orgulho é tão grave quanto praticar o ocultismo. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul. O que começou com um sentimento discreto de orgulho e impaciência acabou crescendo até se transformar em rebeldia aberta e em uma vida completamente fora da presença de Deus. Porque Saul não vigiou seu coração, o pecado que começou pequeno se tornou um abismo. O resultado foi trágico: inveja, perseguição, desobediência e, por fim, a perda total do propósito que Deus tinha para ele. Tudo porque ele não guardou o coração como Deus ordenou. Escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu coração todos os dias. Essa é a atitude que mantém o seu espírito protegido e a sua vida alinhada com a vontade do Pai. Tudo o que aconteceu com Saul nasceu de um coração que nunca foi verdadeiramente protegido.
Cada decisão errada, cada relação destruída, cada oportunidade perdida foi fruto da condição espiritual dele por dentro. Agora, quando olhamos para Davi, vemos uma história bem diferente. Davi não foi um homem perfeito. Ele caiu, pecou gravemente ao se deitar com Batseba e ao mandar matar Urias. Sofreu as consequências, sim, mas há algo que o distinguia profundamente de Saul: a resposta do coração. Quando o profeta Natã o confrontou, Davi não se defendeu, não inventou desculpas, não culpou ninguém. Ele reconheceu o erro e se humilhou diante de Deus. No Salmo 51, encontramos sua oração de arrependimento sincero. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi entendeu o que Saul nunca compreendeu. O maior campo de batalha da vida é o coração. Por isso, no versículo 10, ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi sabia que se o coração estivesse restaurado, tudo mais voltaria ao lugar. Escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu coração todos os dias. Essa é a atitude que mantém o seu espírito protegido e a sua vida alinhada com a vontade do Pai. Davi orou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito firme. Ele entendeu que suas atitudes, palavras e escolhas fluíam do coração. Davi sabia que se o coração estivesse contaminado, nada em sua vida ficaria no lugar. Ele reconheceu que precisava de uma transformação que só Deus poderia realizar por dentro. É por isso que, mesmo com tantos erros, a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13:14 e Atos 13:22. Não porque fosse perfeito, mas porque mantinha o coração sensível à voz do Senhor, pronto para se arrepender e disposto a ser moldado e guiado. Essa foi sua verdadeira força, não a espada nem o trono, mas o coração quebrantado e obediente. E isso vale para você também. Talvez hoje suas circunstâncias pareçam pesadas, conflitos em casa, lutas financeiras, dúvidas espirituais, ansiedade ou solidão. Mas Deus quer te lembrar que tudo começa dentro do coração. Antes de transformar o que está ao seu redor, Ele quer restaurar o que está dentro de você. Escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu coração todos os dias. Essa é a declaração de quem escolhe viver com um coração curado, limpo e totalmente entregue nas mãos de Deus. Foi por isso que Jesus dedicou tanto tempo a falar sobre o coração. No Sermão do Monte, ele não se limitou a repetir mandamentos. Ele foi à raiz de cada um deles. Disse: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas eu lhes digo, quem se ira contra seu irmão já é culpado diante de Deus. E também, não cometa adultério, mas se olhar com desejo para alguém, já cometeu adultério no coração. Ele estava reforçando o mesmo princípio de Provérbios 4:23. Tudo o que você faz flui do coração. Você pode ter aparência de piedade, pode frequentar a igreja, cantar, orar e até servir, mas se o coração não estiver alinhado com Deus, tudo isso perde o sentido. Foi por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de corrupção por dentro. Essa é a advertência que ele nos faz hoje, para que cuidemos mais da transformação interior do que da aparência espiritual. Escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu coração todos os dias. Essa é a confissão de quem escolhe viver com um coração curado, limpo e totalmente entregue nas mãos de Deus. É fácil se perder tentando manter as aparências. Passamos tanto tempo administrando a imagem, as responsabilidades, o ministério, a rotina, que esquecemos de cuidar daquilo que sustenta tudo mais: o coração. Podemos estar servindo ativamente na igreja, mas frios diante da presença de Deus. Podemos estar cantando e ofertando, mas com a alma ferida e cheia de amargura. Podemos ser respeitados pelos outros, enquanto o orgulho e o ressentimento se instalam por dentro. A Bíblia nos alerta em Hebreus 12:15.
Cuidem para que ninguém se afaste da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação e contamine muitos. Essa é a realidade espiritual que muitos ignoram. Tudo começa com uma raiz, pequena, silenciosa, escondida. Algo que ninguém percebe, talvez uma mágoa, uma inveja, uma ofensa guardada. Mas se não for arrancada a tempo, cresce, toma espaço e, quando menos se espera, rompe a superfície e começa a ferir não só você, mas todos ao seu redor. Foi isso que aconteceu com Saul. O orgulho e a teimosia que ele nunca tratou cresceram até se transformarem em inveja, ódio e destruição. Ele perdeu o reinado, a paz, a família e contaminou toda uma geração. E Judas é outro exemplo doloroso. Andou ao lado de Jesus, ouviu a verdade todos os dias, viu milagres diante dos próprios olhos, mas nunca lidou com o pecado escondido no coração. João 12:6 revela que ele roubava o dinheiro que administrava. Por fora parecia um discípulo fiel, mas por dentro o coração estava corrompido. É por isso que o Senhor insiste: guarde o seu coração acima de tudo. Escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu coração todos os dias. Essa é a decisão que impede que as raízes do mal cresçam e destruam o que Deus está construindo em você. A ganância havia criado raízes profundas no coração de Judas. E aquilo que começou pequeno, oculto, se transformou em total traição. Por apenas 30 moedas de prata, ele entregou o próprio Filho de Deus. Depois, tomado pela culpa e pelo desespero, não suportou o peso do que havia feito, e sua vida terminou em tragédia. Tudo o que Judas fez, o servir, o trair e o se destruir, foi consequência de um coração vulnerável, não guardado. E o que mais impressiona é que Judas teve o mesmo acesso a Jesus que Pedro, Tiago e João. Ele ouviu os mesmos ensinos, presenciou os mesmos milagres, participou das mesmas conversas à mesa. As oportunidades eram iguais, mas os resultados completamente diferentes. A diferença não estava nas circunstâncias, mas na condição do coração. Enquanto Pedro deixava o coração ser moldado por Jesus, Judas o endurecia dia após dia, resistindo à transformação. Pedro errou, caiu, negou, mas se arrependeu. Judas se afastou, alimentou o pecado e perdeu tudo. Isso nos mostra que não basta estar perto de Jesus fisicamente, é preciso estar ligado a Ele de coração. E é aqui que chegamos à pergunta mais importante: como, de forma prática, você pode proteger o seu coração? Porque Salomão, em Provérbios 4:23, não está apenas compartilhando uma ideia bonita, ele está nos dando uma instrução vital, uma chave espiritual que define o rumo de toda a vida. Ele nos dá uma ordem clara e inegociável: guarde o seu coração. Isso significa ser vigilante e honesto sobre o que você permite entrar nele. Provérbios 4:23 não fala em guardar o que sai, mas sim o que entra. Jesus reforça esse princípio na parábola do semeador, em Mateus 13. A semente é a palavra, mas o solo, o coração, define o fruto. Pense nisso. Você se preocupa com o que come, lê rótulos, evita o que faz mal. Mas e o alimento espiritual? Muitos protegem o corpo, mas deixam o coração ser intoxicado por conteúdos, músicas, conversas e redes que alimentam o pecado, o medo e o descontentamento. Filipenses 4:8 nos dá o padrão de guardar o coração. Tudo o que é verdadeiro,
nobre, justo, puro, amável e de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isso não é legalismo, é sabedoria, porque tudo o que você consome molda seu coração, pro bem ou pro mal. Em seguida, guarde seu coração sendo vigilante quanto ao que cresce nele. Hebreus 12:15 alerta sobre raízes amargas. Por isso Davi orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 139, 23 e 24. Ele sabia que o perigo maior não era externo, mas interno, e pedia a Deus para expor e purificar tudo o que o afastasse do caminho eterno. Isso significa levar a sério a responsabilidade de guardar o coração. Quando foi a última vez que você o examinou com sinceridade diante de Deus? Quando foi a última vez que pediu ao Senhor que mostrasse se há amargura enraizada, orgulho crescendo, luxúria se infiltrando, materialismo se espalhando, crítica florescendo ou ciúme brotando? Muitos estão tão ocupados e distraídos que nunca param para esse exame espiritual profundo. E é exatamente isso que o inimigo deseja. Um coração não examinado é um coração vulnerável. E um coração vulnerável, cedo ou tarde, se corrompe. Por isso, o terceiro princípio é proteger o coração pela disciplina da adoração e da palavra. O Salmo 119:11 declara: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Note a conexão direta entre a palavra e a pureza do coração. A palavra de Deus, quando guardada no coração, se torna um escudo contra o pecado. Não é apenas ler por ler como se fosse um livro qualquer, é deixar que cada versículo desça fundo, transforme pensamentos, renove sentimentos e molde atitudes. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não respondeu com argumentos humanos, mas com a verdade da Escritura: está escrito. Ele havia preenchido o coração com a palavra e por isso estava protegido. Assim também deve ser conosco. Um coração saturado pela verdade de Deus não dá espaço às mentiras do inimigo. E junto à palavra vem a adoração. A verdadeira adoração não é emoção passageira, é realinhamento espiritual. Quando adoramos, lembramos quem Deus é, soberano, fiel, justo e bom. Isso reposiciona o coração, quebra o medo, silencia a ansiedade e vence o desânimo, porque você não pode adorar e continuar escravo das preocupações. Mas também é essencial proteger o coração por meio da comunhão com irmãos e irmãs na fé. Hebreus 3:13 nos exorta: encorajem-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda se pode dizer hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo engano do pecado. O pecado é sutil, enganoso, e o isolamento o alimenta. É na comunhão que somos lembrados da verdade, corrigidos em amor e fortalecidos na caminhada com Cristo. Ela vai mentir para você, vai se esconder no seu coração e crescer em segredo. Por isso, você precisa de outros crentes que te amem o suficiente para dizer a verdade, fazer as perguntas difíceis, te responsabilizar e orar por você. O isolamento é espiritualmente perigoso. Quando você se afasta da comunhão e evita relacionamentos com prestação de contas, remove um dos principais meios de Deus guardar o seu coração. O inimigo quer você isolado, porque sabe que um crente sozinho é vulnerável. Suas mentiras ficam sem confronto, seus pecados sem confissão e suas feridas sem cura. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira, nem deis lugar ao diabo. Se você permite que a raiva permaneça em seu coração sem resolvê-la, dá ao inimigo um ponto de apoio. Isso vale para qualquer pecado: luxúria, ganância, orgulho, amargura e inveja. Quando perceber o pecado em seu coração, confesse e arrependa-se imediatamente. Não o justifique nem adie. 1 João 1,9 promete: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. A confissão limpa e restaura o coração, mantendo-o protegido e saudável diante de Deus. Suas palavras passam a gerar vida, não morte. Suas ações refletem justiça, não pecado.
Seus relacionamentos se tornam canais de bênção, não de dor. Seu ministério se torna frutífero, sua adoração verdadeira. Quando o coração é guardado, tudo se alinha aos propósitos de Deus. Mas quando a corrupção se enraiza, tudo se contamina, lentamente, de forma quase imperceptível. É por isso que Salomão diz: acima de tudo, guarda o teu coração, porque se o coração não estiver certo, nada mais estará. Todo sucesso sem pureza interior é apenas ilusão passageira. Pense nas palavras de Jesus em Marcos 8,36. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode alcançar o topo, conquistar bens, status e reconhecimento, mas se o seu coração não estiver alinhado com Deus, tudo isso se torna vazio. De que serve ter sucesso externo e fracassar internamente? Muitos constroem impérios e perdem a família, edificam reputações e perdem a paz, sustentam ministérios e perdem a presença de Deus. Mas aqui está a promessa: quando o coração é guardado, quando a pureza diante de Deus é sua prioridade, Ele mesmo cuida do resto. Jesus garantiu: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Um coração alinhado com o reino vive em equilíbrio, porque Deus governa cada área. Essa é a verdadeira vida espiritual, não de perfeição, mas de vigilância constante. Um coração sensível, disposto a se arrepender, a ouvir, a mudar. Um coração renovado diariamente pelo Espírito Santo, que ama a verdade e rejeita a corrupção. Esse é o coração que anda com Deus e experimenta a plenitude da sua presença. Isso é viver em vitória, cumprir o propósito para o qual Deus te criou. Agora que entendemos a importância de guardar o coração, é hora de agir. Saber não basta, é aplicar que transforma. Muitos cristãos entendem, sentem, até se emocionam, mas não mudam porque o conhecimento não desce ao coração. E é no coração que a verdadeira transformação começa. Na vida real, o coração é atacado todos os dias, em cada decisão, pensamento e emoção. Por isso, precisamos de estratégias espirituais práticas. A primeira batalha é pela mente. 2 Coríntios 10:5 nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Antes de algo se enraizar no coração, entra pela mente. O inimigo sabe disso, e ele planta pensamentos, sugestões e imagens. Se você não os rejeita imediatamente, eles criam raízes, moldam atitudes e desviam o coração da verdade. Você começa a justificar possibilidades, e sem perceber, o que era apenas um pensamento se torna uma fortaleza, puxando o seu coração na direção errada. Foi assim com Davi e Batseba. Em 2 Samuel 11, Davi a viu do terraço, e aquela visão não era pecado. Ele poderia ter se afastado, mas hesitou, observou e alimentou o desejo. O resultado foi destruição. Tudo começou com um pensamento não controlado. Por isso, aprenda a discernir a origem dos seus pensamentos e rejeite o que não vem de Deus. Pensamentos de medo, luxúria, orgulho ou raiva devem ser substituídos por verdades da palavra. É aí que a memorização das Escrituras se torna sua arma de vitória. Quando pensamentos de medo tentarem invadir seu coração, combata-os com Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Quando pensamentos de inadequação surgirem, responda com Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é guerra espiritual, não é apenas pensamento positivo. É proteger seu coração com a verdade de Deus. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:17 para orar sem cessar, porque oração é conexão constante com Deus. E agora vem outra batalha, a da atenção. Vivemos cercados por distrações, redes sociais, notícias, entretenimento, e tudo isso molda o coração. Aquilo em que você foca determina o que cresce dentro de você. Por isso, guarde seus olhos e sua mente, pois o que entra nelas molda quem você se torna. Não participarei disso. Essas foram as palavras de Davi ao fazer um pacto com seus olhos, uma decisão firme sobre o que permitiria ver.
porque ele sabia que o que você vê molda o que pensa, e o que pensa molda o que o seu coração se torna. Na prática, isso significa ser implacável ao eliminar tudo o que contamina o coração. Se algo enche sua mente com ideias contrárias à palavra, pare de assistir. Se uma música celebra o pecado, pare de ouvi-la. Se uma conta nas redes desperta inveja, luxúria ou raiva, deixe de segui-la. Pode parecer extremo, mas Jesus foi claro em Mateus 5,29. Se o seu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Ele não falava de mutilação física, mas da urgência de cortar sem hesitação tudo o que afasta seu coração de Deus. Tudo que te leva a pecar, tudo que corrompe o teu coração precisa ser removido completa e imediatamente da tua vida. Não importa o quanto valores nem o quanto doa, porque o custo de manter é sempre maior que o custo de remover. Um homem da nossa congregação entendeu isso. Lutava contra a pornografia e já havia tentado parar várias vezes sem sucesso, até que percebeu. Seu smartphone era a porta de entrada para o pecado. Então decidiu trocá-lo por um celular simples, sem internet. Muitos o chamaram de louco, mas ele se libertou. Guardou o coração, fechando a brecha que o inimigo usava. Provérbios 13:20 adverte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Seus relacionamentos moldam seu coração. Não há neutralidade. Ou te fortalecem espiritualmente, ou te enfraquecem. Se você anda com alguém que vive fofocando, logo estará fofocando também. Se convive com quem reclama o tempo todo, vai começar a reclamar mais. E se mantém amizade com quem justifica o pecado, cedo ou tarde começará a fazer o mesmo. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 15:33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso não significa se afastar de todos que não compartilham sua fé. Jesus se relacionava com pecadores, mas para transformá-los, não para ser moldado por eles. Ele levava a luz às trevas. Por isso, avalie seus relacionamentos com sinceridade. As pessoas com quem você mais convive te aproximam de Deus ou te afastam dele? Te ajudam a vencer o pecado ou a tolerá-lo? Às vezes, proteger o coração exige afastar-se até de quem amamos, porque se a influência de alguém te enfraquece espiritualmente, é hora de colocar limites. Paulo nos ensina que proteger o coração envolve deixar o passado no passado. Ele escreve em Filipenses 3:13 e 14: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não negava o seu passado, mas se recusava a permitir que ele o definisse. Você não pode proteger seu coração se continua preso às feridas e culpas antigas. O inimigo quer usar o passado para te paralisar, te fazer acreditar que você não merece ser restaurado. Mas Deus quer curar essas feridas. Ele quer te libertar da vergonha, renovar tua mente e restaurar teu coração. Guardar o coração é também escolher seguir em frente, confiando que Deus pode transformar até as cicatrizes em testemunhos de graça. Esquecer o passado não é negar o que aconteceu, mas decidir que ele não controla mais sua vida. Paulo teve um passado sombrio, perseguiu cristãos, aprovou a morte de Estevão e prendeu inocentes. Mas ele entendeu que a graça de Deus era maior do que seus erros. Sua identidade agora estava em Cristo, não no que fez ou sofreu. Muitos crentes dizem crer no perdão, mas não se perdoam. Continuam presos à culpa e à vergonha. Porém, em Cristo, tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram e você é uma nova criação. Isso não é teoria, é a sua realidade. Em Cristo você é uma nova criatura. Seu velho eu, com falhas e culpas, foi crucificado. Agora você é definido pela justiça de Cristo, marcado pela vitória dele e identificado pelo seu amor. Mas é preciso escolher acreditar nisso e abandonar a antiga identidade. Recuse o diálogo interno que reforça quem você foi. Substitua mentiras por verdades de Deus.
Traga tudo à luz, confesse, perdoe, liberte-se. É assim que o poder da vergonha é quebrado e o coração é curado. Mas se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não perdoará vocês. A falta de perdão é veneno para o coração. Ao se recusar a perdoar, você se prende ao ofensor e perde sua paz. Perdoar não é aprovar o erro, é entregá-lo a Deus e escolher liberdade em vez de amargura. Depois, receba o perdão divino. Isaías 43:25 diz que Deus apaga seus pecados e deles não se lembra mais. Então, se Ele te perdoou, quem é você para continuar se punindo? Recusar o perdão é negar a suficiência do sangue de Cristo. Isso é orgulho disfarçado de humildade e afronta à cruz. E quando você falhar, porque vai falhar, lembre-se, falhar não é o fim. Haverá dias em que você não guardará seu coração, mas Deus não desistirá de você. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado e usado poderosamente. A diferença está em como você reage à queda. Não se afunde em culpa. Corra para Jesus. 1 João 2:1 diz: Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele te levanta, perdoa e restaura. Pai, confesso que tenho deixado coisas entrarem no meu coração que não te agradam. Tenho permitido pensamentos, atitudes e sentimentos que me afastam de ti. Mas hoje, diante da tua presença, decido entregar tudo a ti. Lava-me com o sangue de Jesus. Purifica-me por completo. Remove o que é impuro e planta o que é santo. Enche-me com o teu Espírito Santo, Senhor. Dá-me um coração novo, sensível à tua voz e firme na tua palavra. Ensina-me a vigiar, a discernir e a resistir ao mal. Que o meu coração seja um altar vivo, onde o teu nome é honrado e o teu amor transborda para os outros. Em nome de Jesus. Amém. Escreva nos comentários: Senhor, guarda o meu coração, e declare que essa é a sua decisão hoje. Entrega total, Senhor. Não quero mais esconder nada de ti. Renuncio a todo pecado, a toda amargura, a toda impureza, a todo medo e incredulidade. Declaro que o meu coração pertence somente a ti. Queima com o teu fogo tudo que não vem de ti e faz brotar dentro de mim um espírito novo, firme e constante. Ensina-me a guardar o meu coração com sabedoria, a escolher o que deixo entrar e o que precisa afastar. Enche-me com teu amor, tua paz e tua verdade. Que o teu Espírito Santo governe minhas emoções, meus pensamentos e minhas decisões. Hoje, Senhor, coloco meu coração em tuas mãos e declaro: tu és o meu guardião, meu refúgio e minha força. Em nome de Jesus, amém. Escreva nos comentários: meu coração é teu, Senhor, e reafirme essa entrega diante de Deus. Pai, perdoa-me e liberta-me de tudo que mantém meu coração preso. Entrego-te todos que me feriram, as dores, traições e feridas que deixaram. Escolho perdoá-los, não porque mereçam, mas porque tu me perdoaste. Liberto-os do meu julgamento e confio em tua justiça e misericórdia. Cura meu coração, Senhor. Recebo o teu perdão, tua purificação e tua cura. Creio que sou uma nova criação em ti, justo, santo e irrepreensível diante dos teus olhos. Espírito Santo, enche meu coração por completo. Substitui o pecado por tua presença e a dor por tua paz. Onde houve ódio, planta amor. Onde houve tristeza, alegria. Onde houve ansiedade, paz. Dá-me sabedoria para reconhecer ataques, força para resistir, coragem para cortar o que me afasta de ti e discernimento para escolher bem. E quando eu falhar, ajude-me a correr para ti, confessar, receber perdão e recomeçar, pois tua misericórdia se renova a cada manhã.
Pai, comprometo-me a proteger meu coração acima da carreira, conforto e planos, pois dele flui a vida. Ele pertence a ti. Tu o criaste, redimiste e habitas nele. Estabeleça teu trono em meu coração e reina sobre meus pensamentos, emoções e decisões. Confio na tua fidelidade para completar a obra em mim, proteger-me do mal e guiar-me em justiça. Oro em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. Agora, como prática, tire 10 minutos diários para examinar o coração diante de Deus. Desligue todas as distrações e peça a Deus que examine seu coração, mostrando o que há nele. Anote o que ele revelar, confesse o que precisa ser confessado e agradeça pelo que é saudável. Isso criará o hábito do autoexame, essencial para guardar seu coração. Em seguida, identifique e elimine uma influência que o corrompa. Uma conta, programa, música, notícia ou relacionamento. Obedeça à direção do Espírito Santo sem desculpas. Memorize um versículo que o ajude a proteger seu coração. Leia, medite e ore com base nele. Por fim, tenha uma conversa sincera com um amigo cristão sobre o que Deus lhe mostrou. Compartilhe suas lutas. Peça oração e apoio para permanecer firme. Essas práticas simples podem transformar o modo como você vive e proteger o centro da sua vida espiritual. Permita que essas pessoas façam perguntas difíceis. É assim que a luz entra em áreas antes escondidas. Em quinto lugar, comprometa-se a adorar a Deus todos os dias desta semana, mesmo que por apenas 5 minutos. Coloque uma canção de adoração, cante, declare quem Deus é e agradeça-lhe por sua fidelidade. Isso manterá seu coração centrado nele, e não em você ou em suas circunstâncias. Lembre-se de Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração não é opcional, nem apenas para os muito espirituais. É um mandamento divino, vital para todo seguidor de Cristo. Tudo em sua vida, seu ministério, seus relacionamentos, suas decisões, sua paz e até seu propósito fluem da condição do seu coração. Portanto, cuide-o com zelo, disciplina e oração constante, porque um coração alinhado com Deus é a fonte de uma vida plena, forte e frutífera. Portanto, saia deste momento com um renovado compromisso de guardar o seu coração, não como uma simples decisão emocional, mas como uma aliança espiritual com Deus. Vá com a confiança de que o Espírito Santo habita em você e o capacitará a fazer o que o Senhor lhe ordenou. Vá com a certeza de que quando você escolhe proteger o seu coração, toda a sua vida começa a se alinhar com os propósitos divinos. Você experimentará paz onde havia confusão, força onde havia fraqueza e clareza onde havia dúvida. Lembre-se, guardar o coração é um ato diário, uma vigilância constante, um exercício de amor e reverência por Deus. Quando você guarda o coração, você está, na verdade, guardando o seu destino. Está preservando a unção, protegendo o propósito, mantendo a chama acesa. Cada escolha que você fizer, cada pensamento que decidir alimentar, cada emoção que escolher nutrir, tudo isso formará o solo de onde brotará a sua vida. Vá, portanto, com a expectativa de que a libertação, a liberdade e a transformação não são apenas possíveis, são promessas vivas para todos os que se rendem à vontade de Deus. O Senhor é fiel para completar a boa obra que começou em você. Ele é o seu escudo, sua rocha, sua fortaleza e seu libertador. Quando você se mantiver firme nele, nenhum ataque do inimigo prevalecerá contra você, porque o seu coração estará firmado na rocha eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda misericórdia. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê paz, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Que Ele te dê sabedoria para discernir as intenções do teu coração, força para resistir à tentação, coragem para obedecer mesmo quando for difícil, e graça para permanecer firme até o fim.
Que o seu coração se torne uma fortaleza impenetrável contra o inimigo e, ao mesmo tempo, um jardim fértil onde a presença de Deus floresça. Que dele fluam palavras de vida, ações de amor, gestos de perdão e frutos de justiça. Que tudo o que brotar do seu coração glorifique o nome de Jesus e abençoe todos ao seu redor. E quando o mundo tentar te distrair, lembre-se, tudo na sua vida flui do seu coração. Por isso, guarde-o com toda diligência, com oração, com vigilância e com fé. Que o Senhor te fortaleça para viver essa verdade todos os dias, até o dia em que o veremos face a face. Em nome de Jesus Cristo. Amém.